E pessoal, quanto ao tratamento da classe 5 pura, nós falamos dos tratamentos da classe 1, da classe 2 e da classe 3 e 4, que são as proliferativas focais e difusas, estando elas ou não associadas à classe 5, mas aquele paciente com nefrite lúpica cujo achado na biópsia é de uma classe 5 pura, ou seja, sem alteração proliferativa, ele deve ser tratado com a mesma intensidade de imunossupressão do paciente que tem uma nefrite lúpica membranosa e proliferativa associado? Bem, de um modo geral, hoje a gente já tem bastante evidência para indicar a intensidade de tratamento imunossupressor menor nesses pacientes. Inclusive, em muitos desses casos, não é sequer necessário iniciar tratamento imunossupressor. Vamos entender isso melhor. Então, num paciente cuja alteração na biópsia indique que ele tem uma classe 5 pura, se esse paciente tiver uma proteinúria inferior a 3,5 gramas por dia e tiver função renal normal e não tiver nenhuma apresentação sintomática referente ali à proteinúria, então nesse caso nós apenas indicamos o uso de um IECA ou de um BRA como agente antiproteinúrico e a imunossupressão ela é indicada ali conforme a atividade do lúpus extrarrenal. Não há indicação ali de uma imunossupressão específica para o rim. Só se o paciente tiver uma atividade articular, que precise utilizar prednisona, tem uma manifestação pulmonar, uma serosite, então a imunossupressão ela é indicada de acordo com a manifestação extrarrenal. Pelas manifestações renais, nestas situações, nós não precisamos indicar imunossupressão. Agora, se o paciente persiste ali com a proteinúria, apesar de nós fazermos a terapia inicial com dieta hipossódica, um IECA ou um BRA, o controle adequado da pressão para uma pressão ali tendo com alvo 130 por 80 de PA, e a proteinúria ela persiste mais de 1 grama por dia, aí neste caso a gente indica um tratamento imunossupressor, que vai ser a mesma situação daquele paciente que já se apresenta com a proteinúria na faixa nefrótica, ou que tem alteração da taxa de filtração glomerular na apresentação, ou ele é sintomático dessa proteinúria, ou seja, apresenta ali um certo grau de edema, hiperlipidemia, hipertensão, então, ou seja, ele tem uma síndrome nefrótica sintomática. Neste caso, a gente também vai indicar ali o bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona, então a gente usa IECO-BRA otimizado, e a gente também vai fazer a restrição hipossódica, vai tratar adequadamente a pressão do paciente, recomendar a perda ponderal para manter um IMC dentro de uma faixa normal. Mas se o paciente ele não tem uma atividade proliferativa grave na biópsia, eu não preciso indicar aqueles pulsos de metilprednisolona, pulsos de ciclofosfamida, doses altas de micofenolato de 2 a 3 gramas por dia naqueles protocolos de indução. Afinal, aquele protocolo de indução ele tem como objetivo arrefecer rapidamente a inflamação e a proliferação, visando preservar o máximo possível a função renal ali naquele curto prazo. Aqui a gente não tem tanta atividade inflamatória e proliferativa, a gente tem uma membranosa pura. Então, nesses casos, a gente pode optar já por iniciar, a princípio, micofenolato 2 a 3 gramas dias por 6 meses, com dose de esquema reduzido de glicocorticoide, de acordo com aquelas tabelas que eu mostrei anteriormente, procedendo ali um desmame rápido, de acordo com aquela tabela de dose reduzida, e se o paciente tem uma resposta parcial ou completa, depois de 6 meses eu vou reduzir o micofenolato para 1 ou 2 gramas por dia. Caso o paciente seja intolerante ao micofenolato, a gente pode fazer aquele esquema de indução inicial do Eurolupus, com dose mais baixa de ciclofosfamida. E então fazer a manutenção ali, geralmente com inibidor de calcineurina, que pode ser o tacrolimus ou a ciclosporina, objetivando manter um T0 de tacrolimus em torno de 5,5 nanograma por ml e um T0 de ciclosporina ali em torno de 50 a 100 nanogramas por ml.
Caso o paciente não tenha resposta, aí nós podemos utilizar aqueles esquemas de rituximab indicados para nefrite lúpica refratária. Então perceba que a princípio a gente recomenda a imunossupressão basicamente como se estivesse começando pela fase já de manutenção. A gente, naqueles casos em que o paciente já tem uma queda de TFG, tem uma síndrome nefrótica franca, a gente começa com dose cheia do micfenolato, com dose cheia ali do esquema reduzido de corticoide, 0,6 a 0,7 gramas de prednisona, mais 2 a 3 gramas de micfenolato mofetila. Reduz rapidamente ali a prednisona, objetivando alcançar uma dose menor que 7,5 mg dia em até 3 meses, né? E uma dose ali menor que 5 mg dia depois do quarto mês, e após 6 meses com a dose de micfenolato de 2 a 3 gramas, a gente já passaria para a dose de manutenção de 1 a 2 gramas. E a princípio a lógica seria manter ali o tratamento por até 3 anos, principalmente naquele paciente que fique apresentando recidiva ali da classe 5 pura. Então vamos avaliar outras questões. Como é que a gente monitora o tratamento do paciente com nefrite lúpica? A princípio, a gente vai fazendo no mínimo um acompanhamento trimestral. Óbvio que naquela fase inicial de indução, muitas vezes o paciente está internado, a gente faz até acompanhamento diário. Quando ele está em condições clínicas de receber alta, às vezes a gente fica no acompanhamento semanal de 15 em 15 dias. Quando ele já está alcançando uma boa resposta, a gente fica ali fazendo um acompanhamento no mínimo trimestralmente. E como é que esse acompanhamento é feito? A gente vai monitorar se o paciente está apresentando algum grau de edema, se a pressão arterial dele está dentro do alvo, que é 13/8, se está aderente à dieta hipossódica. Vamos monitorar o nível de creatinina, ver se a taxa de filtração glomerular está em melhor ou em piora. É sempre bom olhar a taxa de filtração glomerular. O peso desses pacientes ele é muito instável, principalmente durante os 3 primeiros meses. Principalmente porque às vezes há muito edema associado, o paciente está em diálise, ou porque o paciente chega a emagrecer bastante ali durante aquela fase de imunossupressão mais pesada, principalmente o paciente que está usando micfenolato e tem muitos episódios de diarreia, às vezes no início do tratamento. Então é sempre bom tentar monitorar ali a função renal, calculando a taxa de filtração glomerular pelo CKD-EPI. Nós também vamos observar o nível de C3 e C4, no mínimo trimestralmente, a cada 3 meses, e o nível de anti-DNA dupla hélice, no mínimo semestralmente. Por quê? Porque a gente sabe que a atividade da nefrite lúpica se relaciona estreitamente ali com os níveis de complemento. Normalmente, quando o lúpus entra em atividade, em grande parte dos casos há uma queda dos níveis de complemento. Óbvio que existem situações em que, apesar da atividade, o nível de complemento pode persistir ali normal. E outros casos, apesar de poucos, em que, apesar do paciente estar com critérios de remissão, o complemento fica levemente reduzido. Principalmente naqueles casos em que o paciente tem deficiência hereditária de C4, que é uma condição ali associada ao lúpus também. E os níveis de anti-DNA dupla hélice também estão associados à atividade da nefrite lúpica. Existem estudos estabelecendo que o aumento dos títulos séricos geralmente precedem recaídas. De uma maneira geral, existem até alguns estudos tentando identificar precocemente recaídas no paciente com base na presença ou na ausência desse marcador, no aumento do título sérico desse marcador, que é o anti-DNA dupla hélice. Isso se baseia em que a gente sabe que a nefrite lúpica tem altas taxas de recaída, então essa recaída vai depender ali da aderência do paciente, do esquema de imunossupressor que a gente está utilizando, da gravidade do episódio inicial, ou a gravidade da apresentação do lúpus em si. Então, essas taxas de recaída variam desde 35% até 60% dos casos. Então, nós vemos de um modo geral que é comum que o paciente tenha pelo menos um episódio de recaída durante a fase de acompanhamento, que seria de 3 anos da terapia de manutenção. E é justamente por isso que a gente indica uma terapia de manutenção tão prolongada, de 3 anos, porque as taxas de recaída são muito grandes. Então, de uma maneira geral, a gente
uma vez que está fazendo o segmento desse paciente, a gente identifica que houve uma queda ali do C3, houve uma queda do C4, o anti-DNA dupla L estava negativo, voltou a positivar, mas o paciente persiste ali com a proteinúria na faixa normal, normal no momento daquele paciente, vamos supor, por exemplo, aqui. Um paciente já está em tratamento há 3 meses, ele está com a proteinúria ali de 1 grama, estava em queda, estabilizou em 1 grama e já faz ali 1 mês que não cai de 1 grama. E a atividade do sedimento urinário desapareceu, não tem mais hematúria, não tem mais cilindro celular, a TFG melhorou consideravelmente, está ali em torno de 50 ml por minuto. E aí o paciente de repente positiva o anti-DNA dupla hélice que já tinha negativado e os níveis de complemento começam novamente a cair. Muitos autores defendem que a gente deve nesse momento, principalmente se já houver um certo tempo ali da fase de indução, 1 ano e meio, 2 anos, que se você se vê diante desse cenário, você deveria ali aumentar a dose do corticoide para 0,5 mg por quilograma, manter ali por 4 a 6 semanas e depois reduzir novamente a dose de corticoide para a linha de base que se encontrava na dose de manutenção para aquele momento do tratamento. E existem alguns ensaios holandeses, ensaios nos Estados Unidos, demonstrando que essa estratégia preemptiva de tratar com base ali no aumento do título do anti-DNA sérico dupla hélice em pelo menos 25% e da queda dos níveis de complemento, tem o poder de prevenir as recaídas da nefrite lúpica. Agora, uma vez que nós temos poucos estudos, esses estudos incluíram poucos pacientes e não foram testados em amplos grupos étnicos, de uma maneira geral, isso não é uma recomendação sistemática ainda. Então, normalmente, a gente só vai indicar mudança na imunossupressão quando a gente tiver outros dados, como por exemplo aí, uma piora da taxa de filtração glomerular, o paciente teve uma piora ali aguda da proteinúria, aí o anti-DNA positivou, o complemento caiu. Então, nessas situações, todos os dados clínicos estão favorecendo ali o diagnóstico de um novo flare, de uma nova exacerbação da nefrite lúpica. Então, nessa situação, está indicado ali você intensificar novamente a imunossupressão até voltar ao esquema de indução, dependendo da gravidade do flare, né? Se você volta o esquema de indução, isso vai depender basicamente da gravidade do flare com a qual nós nos deparamos. Como é que a gente vai manejar uma resposta insatisfatória? Eu creio que a gente até já entrou um pouco neste tema um pouco anteriormente, né? O primeiro fator é verificar a aderência ao tratamento. Afinal, se o paciente não tiver aderente ao esquema de tratamento, a gente não pode realmente julgar se há ou não efetividade daquele esquema que a gente escolheu. Uma maneira de a gente certificar de que a dosagem dos medicamentos está adequada no caso da ciclofosfamida, simplesmente checar se o paciente está comparecendo ao centro de infusão na data e se a dose está sendo infundida. No caso do uso de tacrolimus, de ciclosporina, é só verificar o T0 sérico e ver se está nos níveis adequados ao longo do tempo. Caso o paciente deixe de tomar a medicação, você vai notar pelos níveis de T0. O nível do tacrolimus vai cair significativamente, ou o nível da ciclosporina também. Caso o paciente fique tendo ali uso irregular da droga, você vai ver níveis muito erráticos, ora muito altos, ora muito baixos. Isso também é indicador de baixa aderência do paciente, então ele está fazendo uso muito irregular da medicação. Em muitas situações, o que a gente acredita às vezes como resposta insatisfatória é outra manifestação ali da nefrite lúpica associada, como a microangiopatia trombótica. Às vezes a proteinúria não cai, porque existe muita cronicidade, então muitas vezes a gente tem que indicar uma nova biópsia para esclarecer melhor essa dúvida. Se essa proteinúria residual é cronicidade ou é atividade. Quando a gente realmente tem o julgamento de que existe realmente uma resposta insatisfatória
O tratamento que a gente escolheu, a gente vai lá para aquele fluxograma em que a gente muda o tratamento da nefrite lúpica resistente, né? Então, quem estava usando ciclofosfamida passa a usar micofenolato. Quem estava utilizando micofenolato passa a usar ciclofosfamida. Quem é resistente aos dois, a gente pode adicionar belimumab ou pode adicionar inibidor de calcineurina. Em último caso, a gente trata com rituximab, né, com base em uma revisão sistemática recente de uma série de casos publicados na literatura, mostrando que ali 40 a 50% desses pacientes resistentes a todas as terapias podem chegar a responder com rituximab. Então, de uma maneira geral, é assim que nós manejamos a resposta insatisfatória ao tratamento. Como é que a gente trata a recaída? De uma maneira geral, existem poucos ensaios randomizados de nefrite lúpica focando especificamente no tratamento da recaída. Mas o que se observa é que, de um modo geral, o paciente tende a responder ao mesmo esquema imunossupressor que ele respondeu no tratamento da nefrite lúpica de novo, ou seja, aquela primeira apresentação que ele teve. Então, se ele respondeu a ciclofosfamida, ele tende a responder novamente a ciclofosfamida no FLE. Se ele respondeu a micofenolato, ele tende a apresentar a resposta novamente. Então, de uma maneira geral, ou a gente institui a mesma terapia ou a terapia alternativa de primeira linha. Então, a gente leva em consideração algum fator. Por exemplo, se o paciente fez uso de uma dose alta de ciclofosfamida no passado, lembre que uma dose cumulativa aí maior que 20, 30 gramas está associada à infertilidade em mulheres, a maior risco de neoplasia hematológica. Então, talvez não fosse conveniente fazer esse paciente utilizar a ciclofosfamida novamente. E aí nós poderíamos optar por um esquema de indução com micofenolato, se ele teve uma recaída grave da nefrite lúpica que precisou reinduzir. O que a gente vai considerar como uma recaída grave é subjetivo de uma maneira geral. É aquele paciente que evoluiu com insuficiência renal grave, que entrou novamente em hemodiálise ou que até teve uma disfunção renal tão severa a ponto de precisar usar diuréticos, fazer um manejo renal conservador. Ou paciente que aumentou significativamente a proteinúria para níveis nefróticos. Então, isso a gente vai considerar ali como um FLE grave. Muitas vezes a gente vai indicar novamente o tratamento de indução. Se o paciente ele recidivar durante a gravidez, então muitas vezes a gente não pode utilizar ali nem o micofenolato nem a ciclofosfamida. Então sobram opções de tratamento mais limitada, que geralmente vai ser a azatioprina ou inibidor de calcineurina, tacrolimus ou ciclosporina, que são alternativas que podem ser utilizadas durante a gestação, juntamente com os corticoides. A preferência ou a tolerância do paciente é um fator que tem que ser levado em consideração nessa escolha. Afinal, muitas vezes o paciente já tentou usar micofenolato no episódio inicial, ele teve intolerância, então todos esses dados históricos a gente utiliza para tomar na decisão de qual esquema imunossupressor a gente vai utilizar para tratar ali a recaída. Outra coisa que tem que ser verificada é se isso é realmente a atividade da doença ou se a gente tem uma proteinúria ali que é secundária à doença renal crônica. Muitas vezes a gente vai tendo um aumento lento e gradativo da proteinúria no paciente que ficou ali com a função renal ruim, com a TFG baixa. E então, boa parte das vezes, o que a gente tem é uma DRC progressiva por cronicidade. Esse paciente acabou evoluindo com a GFC adaptativa, então ele está evoluindo ali com hiperfiltração glomerular e aumentando insidiosamente a proteinúria e caindo gradativamente a taxa de filtração glomerular. Isso é progressão de doença renal crônica. Quando a gente tem essa dúvida, é necessário indicar uma biópsia para ver se nós estamos realmente ali de atividade inflamatória da nefrite lúpica ou só de progressão da DRC.
E um fator que sugere a gente pensar no diagnóstico de atividade é quando a queda é súbita da taxa de filtração glomerular, quando a proteinúria aumenta subitamente, quando o complemento cai, quando o anti-DNA positivo ou quando o paciente tem atividade sistêmica associada da doença. Então, tudo isso nos faz crer que o que a gente está diante ali naquele momento é uma nova atividade inflamatória do lúpus no rim. De uma maneira geral, a gente tem que perguntar, como a gente estava discutindo novamente, isso é mesmo uma recaída? Então, naqueles casos em que a gente está na dúvida, a sorologia pode nos ajudar, os níveis de complemento podem nos ajudar, e algumas vezes é necessário uma biópsia renal, porque a dúvida persiste ali. Então, você está diante de uma proteinúria que evoluiu ali insidiosamente, um TFG que vem caindo insidiosamente. O anti-DNA está positivo, mas ele sempre foi positivo historicamente, nunca negativou. Os níveis de complemento caíram discretamente, mas eles tinham uma flutuação antes e tendiam sempre a ficar baixas. Então, de uma forma geral, você vai ficar na dúvida: isso daqui é atividade inflamatória do lúpus no rim ou isso daqui é uma DRC progredindo lentamente por causa do Angeles? Essa dúvida, neste caso aqui, ela só tende a ser melhor esclarecida realizando-se uma biópsia renal.